o ano do jubileu, amém, Senhor, glória a Deus, do resgate, da entrega, da salvação, de deixar de ser escravo. Obrigado, meu amor. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar nesses dias aqui com vocês, são 5 alianças, e eu quero dizer, irmãos, que essas alianças não é para trazer julgamento para a vida de nenhum de vocês. Nessas alianças eu realço a minha experiência pessoal de vida junto com a minha esposa e minha família. O que foi que aconteceu na nossa vida para nos deixar firmes, para fortalecer os nossos pilares, todos esses 48 anos de ministério, que eu estou de pé na casa de Deus, na frente da igreja, ministrando, servindo, andando, viajando. Mas isso não aconteceu ao acaso. Coisas foram feitas e firmadas na nossa vida, na minha vida, desde adolescente, quando eu comecei a servir o Senhor com 16 anos, junto com os meus pastores, até o dia de hoje. Esses pilares são os mesmos, eles são intocáveis e inabaláveis na nossa vida. Por isso que eu escrevi sobre eles, está aqui nesse livro, que eu estou fazendo uma promoção especial nesse encontro, 2 por 50. Pode ter um para cada um de vocês, ó. Compra um, né? Fica um com cada um, até casar. Glória a Deus. Depois dá um de presente. Mas essas 5 alianças narradas nesse livro, irmãos, elas são o fundamento da nossa vida e ministério. E é por isso que a gente tem a maior alegria, eu tenho a maior alegria em falar sobre cada uma delas, pela importância, pela relevância. E ontem eu comecei com a primeira e mais importante, que é a nossa comunhão com Deus. A importância de termos uma comunhão com Deus firmada em Cristo, firmada no Espírito e firmada na palavra, aleluia. Firmado em uma comunhão que Deus quer ter com cada pessoa, que ela não pode ser terceirizada. Não pode ser terceirizada nem no casamento, irmãos. Porque Deus quer que cada homem, cada mulher, de uma forma individual, tenha comunhão com o Senhor e faça as suas escolhas espirituais de vida constantemente. Glória ao Senhor. E não pode ser terceirizada aos filhos também. Nós podemos dar o exemplo, mas cada filho tem que aprender a galgar o seu caminho de comunhão com Deus, porque isso é o que vai trazer sustento. Tem horas da nossa vida, irmãos, que a única coisa que sobra é quem verdadeiramente Deus é na sua vida. E eu conto sempre uma experiência que nós tivemos na nossa vida, quando Rosana estava grávida do André, meu filho, no ano de 1996, julho de 96. Eu estava ministrando em Cuba, em Havana, em um projeto com a Missão Portas Abertas, produzindo música de louvor e adoração em Cuba. E Rosana em casa estava grávida de 8 meses do André, junto com a Aurora, e a minha sogra estava chegando em casa quando veio um assaltante, armado, para roubar o carro, para roubar as coisas, e com muita pressa pedindo o carro, e a Rosana demorou a dar, porque a Aurora estava no banco de trás, e tirou a Aurora do banco de trás. Aquele ladrão ficou nervoso e acabou dando um tiro, pondo a arma na cabeça da Aurora e dando um tiro a queima-roupa na Rosana. Um tiro de morte, um tiro para acabar com tudo, para matar ela, para matar o André, para matar o ministério, para matar a vida. E eu estava em Cuba, não sabendo de nada daquilo. Lá naquela época não tinha telefone celular ainda, né, disponível internacionalmente. Foi um dos últimos anos que não tivemos telefone fora do país. E quando eu soube disso, já era 24 horas depois, na noite seguinte, através do meu sogro. Eu fiquei num grande desespero, irmãos, no maior desespero que eu já passei na minha vida, dentro do Hotel Capri, em Havana. Eu lembro até hoje, eu sentia o inferno na janela, na porta, no chão, no coração, no espírito, na cabeça. E ouvindo aquela notícia do meu sogro chorando do outro lado, né? E a vozinha da Aurora, que ficou com a avó e o vô em casa, enquanto a Rosana estava na urgência do hospital em Porto Alegre.
E eu sabendo de tudo aquilo, aquela revolução se instalou no meu coração, as dúvidas, a acusação, né? Dentro do meu próprio coração tinha a acusação do diabo, viu? Se tu estivesse em casa, nada disso teria acontecido, né? Viu? Você está aqui ministrando a palavra de Deus e olha o que o diabo está fazendo na tua casa, na tua família. Mas, irmãos, tinha algo maior dentro do meu coração. Tinha uma fé inabalável. Tinha uma fé genuína, verdadeira. Tinha algo que não podia ser roubado, que não podia ser rompido, que era a minha aliança com Deus. E naquela mesma noite, ali, na madrugada, eu consegui que a telefonista do hotel fizesse a ligação para a Rosana, para o hospital, e ela me atendeu na UTI, levaram o telefone para ela, e ela, com a voz frágil, disse: Asaf, eu quero te dizer, não importa o que aconteça, eu quero que tu saibas que tu estás no lugar certo, na hora certa, no momento certo, servindo o nosso Deus. E aquilo foi o meu consolo, porque eu sabia que o mesmo Espírito Santo que estava trabalhando na minha vida, estava trabalhando na vida dela e fortalecendo a nossa casa e a nossa família naquele momento. Mas o que eu quero realçar aqui, irmãos, é que a aliança com Deus estava ali. Eu lembro de estar ajoelhado no meu quarto junto com 2 outros irmãos, Vince e Dag de Vitória, que estavam comigo naquela viagem. Eles se ajoelharam comigo e eu disse: nós vamos fazer um trono de louvor para Deus aqui em Cuba. E começamos a louvar e adorar a Deus. Eu passei toda aquela noite chorando e adorando. E muitos anos mais tarde eu escrevi num cântico: às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. E aquela noite, orando e adorando, eu vi o sol nascer. Mas a lembrança que eu tenho, irmãos, é que o que me sustentou depois, o que nos sustentou naquela caminhada, porque foi um caminho de medo, de acusação, de insegurança, que nós tivemos que trilhar e vencer. Mas o que nos sustentou foi a aliança com Deus. Foi uma verdadeira vida de comunhão com Deus que estava sempre ali. Que o chão não tinha mais, mas a corda da aliança com Deus estava firmada, irmãos. E eu estava ali, nós estávamos ali pendurados. E a gente pendurou toda a família naquela corda. Glória ao Senhor. Ninguém se perdeu, ninguém deixou de crer, de amar o Senhor, de viver para Deus. Pelo contrário, a partir daquele evento, a nossa vida passou a ter um outro fundamento de segurança, de estabilidade com Deus, uma entrega total. E é isso que a aliança com Deus faz na nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a próxima aliança, que é a aliança com a igreja. Obrigado, irmã querida. Que foi extremamente importante naquela hora. Porque da mesma forma que Deus nos sustentava a nossa fé, de uma maneira sobrenatural, e firmava a nossa vida na sua rocha, nós tínhamos ao nosso derredor a igreja. Diga comigo, a igreja. A igreja é um instrumento maravilhoso de Deus, de sustento, de bênção, de vida, que nós devemos aprender a viver. Isso foi primordial em toda a história da minha vida junto com a igreja em Porto Alegre, com a nossa. Começou uma pequena comunidade, depois se tornou uma grande comunidade. Hoje, né, quando a gente se reúne, todo mundo na ceia, é uma multidão das mais de 80 congregações vinculadas à nossa igreja em Porto Alegre. E como nós vimos essa igreja crescendo do início, né, de um pequeno início, se formando aquela comunidade de muitos jovens, de gente inexperiente, com 2 pastores que nos lideravam. Depois alguns pastores vieram mais e se juntaram a nós, e nós começamos a viver essa vida de igreja. E a vida de igreja para nós, ela foi primordial para nós entendermos a própria essência de Deus. Ontem nós falamos que a comunhão com Deus nós encontramos através
de Cristo, através do Espírito, através da palavra, mas eu coloco um quarto ingrediente que está no nosso livro de adoração, que eu falo sobre isso, que é o corpo de Cristo, a vida no corpo de Cristo. Igreja não é só um ajuntamento que Deus fez, irmãos, para uma representatividade religiosa no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o corpo de Cristo, é algo maior de Deus que está nos bairros, nas cidades, está nos estados, está no país e está no mundo. Quando Paulo fala que a gente tem que discernir o corpo, nós precisamos compreender, discernir quer dizer entender com profundidade aquilo que é a igreja para cada um de nós e o que nós estamos vivendo desta vida da igreja. E Jesus começa elaborando assim, irmãos, Mateus 18, 19 e 20. Em verdade vos digo, que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu gosto disso aqui como a base da igreja, irmãos. Jesus vivia cercado por multidões. Jesus vivia cercado por 12 discípulos e por mais uns 70 que a rodeavam, que serviam, mulheres, né, que iam junto com Jesus servindo, homens que ajudavam o ministério de Jesus. Mas na hora que Jesus foi definir igreja, Jesus não disse onde estiverem 12 reunidos em meu nome, ou uma multidão, ou todos esses 70, ou 120 que vão reunir mais tarde no cenáculo, mas onde estiverem dois ou três, isso é um grupo mínimo de comunhão. Por que isso é importante? Que é o grupo mínimo de comunhão. Uma pessoa não pode ter comunhão, uma pessoa não pode ter concordância. Jesus falou 2 ou 3, porque é o grupo mínimo de comunhão e concordância. Igreja é um lugar de comunhão e de concordância. Jesus começa falando concordarem a respeito de qualquer coisa. Olha a importância de ser igreja, irmãos, de nós concordarmos a respeito de aqui Jesus diz, deixa amplo demais esse negócio, a respeito de qualquer coisa. Imagina a igreja, o poder que está nas nossas mãos como igreja. O problema é que para isso acontecer, tem que ter duas coisas: estar reunido sempre em nome do Senhor Jesus e termos a certeza que o Senhor está no nosso meio. Para dois ter vitória na concordância, para dois ter vitória no ser igreja, Jesus tem que estar no meio deles. Por isso que quando a gente casa, meus amados, coisa mais importante que um casal cristão faz é colocar Jesus na causa. É não começar a vida sem a presença genuína, verdadeira de Jesus dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. E depois quando chega o 3, que é o primeiro filho, tem que Jesus estar junto, tem que estar no meio deles. Quando chega o 4 e o 5 e a família se forma, o Senhor Jesus tem que estar no meio deles. Nós temos que aprender a viver a vida em nome do Senhor Jesus. Tudo que a gente for fazer, irmãos, faz em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu gosto muito de cantar tudo sobre Jesus. Meus cânticos é tudo sobre Jesus, é o nome de Jesus, é Jesus em tua presença, Jesus eu te amo, e assim por diante, porque eu amo o Senhor Jesus, amados, aleluia, e eu quero que Ele seja o centro da minha vida, e o centro do que eu faço, e o centro da sua igreja, a quem eu ministro continuamente. E aqui Jesus aponta para uma aliança de amor e comunhão entre as pessoas, porque não é só entre marido e mulher, pode ser entre pai e mãe. Tem muitas mães que criam os filhos juntos, ali é a igreja. Tem muitos irmãos que estão juntos, reunidos, ali é a igreja. Tem 2 irmãos que se reúnem para orar de manhã, ali é a igreja. Tem amigos que se reúnem em nome do Senhor Jesus, ali é igreja. Quando a gente vai para a praia, ali continua a igreja. Quando a gente está no carro, nós
dois viajando, ali continua a igreja. A igreja não é um lugar que fecha e tranca a porta, não, irmãos. A igreja está aonde nós estamos. E a aliança com a igreja se forma quando nós descobrimos essa verdade, de que a igreja está onde eu estou. A igreja vai aonde nós podemos ir. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós vamos pegar a mão uns dos outros, vamos lá para a porta do inferno, e a porta do inferno vai se romper, vai se abrir, aleluia, e nós vamos tirar as vidas do inferno ainda, porque nós estaremos reunidos como igreja, como povo de Deus, e é isso que nós temos que fazer, estarmos reunidos como igreja em unidade nas cidades. O Senhor tem que estar no nosso meio, o nome de Jesus tem que presidir a nossa vida, e nós temos que buscar esta comunhão que nos leva à concordância das coisas espirituais que definem o mundo. É isso que Deus quer com a igreja. A aliança com a igreja é quando você começa a fazer parte de um poder sobrenatural de Deus, que vai definir a agenda desse mundo. Aleluia. E é essa revelação que Deus tem me dado quando falo sobre a aliança que nós temos que ter com a igreja. A igreja não é um lugar que eu saio, entro, vou embora, vou para outra. Eu sei que essa é a experiência de muitas pessoas que mudam seu lugar de congregação, mas tu tem que ter a clareza de que a igreja é uma só. E essas mudanças que ocorrem na nossa vida, elas têm que ser dentro dos parâmetros de bênção que a igreja precisa viver. Viver a vida da igreja é todos os teus passos estar dentro da bênção da igreja. E o primeiro aspecto da bênção da igreja está na comunhão que nós temos com os irmãos. Tem pessoas que a gente vai tendo comunhão pela vida fora, e você não é da mesma igreja que ela. Você vai se unindo a elas, e vai se afeiçoando, e vocês vão vivendo vida de comunhão, como é com esse negão aqui, com o André e com a Nelly, viu? Isso não é pejorativo, nem é racista, viu? É amorosíssimo, viu? Que dá uma alegria a gente se encontrar e dar um abraço. Essa é a comunhão que a gente tem que ter toda a vida da igreja. Isso eu tenho com milhares de pessoas, de pastores, de irmãos, né, com quem eu vivo essa vida de comunhão, de expressão verdadeira, firmada no amor de Deus. A comunhão da igreja tem um alicerce chamado amor. Não é gostar ou não gostar. E o amor na vida da igreja, irmãos, é uma ordenança, é alguma coisa que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Nisso são conhecidos os meus discípulos, que tenhais amor uns pelos outros. Aleluia. Nisso conhecereis que todos são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É a marca do discipulado, esse amor. 1 Pedro 1,22 fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sabe como que é o amor da igreja? É ardentemente, irmãos. É o amor que muitas vezes a gente tem, né, pela nossa esposa, pela namorada. Eu estou com meu filho lá apaixonado, meu Deus do céu, um filho apaixonado, porque o anel de noivado dele, ele encomendou num lugar chamado Tiffany's. Eu disse: meu filho, tu tá doido? Não, mas ela merece, pai. Mas filho, ela merece outro anelzinho mais baratinho também. Não, ele vai apaixonado. E a foto que ele posta para o Save the Date é ele ajoelhado com um anelzinho na frente dela, e ela com a mão no rosto assim. Mas isso é lindo, irmãos. A gente tem que transferir isso com pureza para a igreja. É o amor que a gente tem que ter uns pelos outros. É o que nós devemos cultivar na vida do corpo. Um amor ardente. Está chegando a semana que vem, meu coração começa, né, ficar assim muito, muito ardendo, porque eu vou ver
todos os meus discípulos que vão para a reunião ministerial da nossa igreja. Vou ver Daniel de Souza, vou ver os irmãos que vêm de outras cidades, de Moarama, de Curitiba, toda a nossa galera, né, que nós discipulamos por esse Brasil afora, vai se reunir para a gente se abraçar, ter comunhão. Glória ao Senhor, porque o amor da igreja tem que ser ardente. Isso a gente tem que cultivar aqui na igreja local, na localidade, meus amados. Esse amor a gente tem que ter uns pelos outros. É isso que nos firma uns aos outros, que faz a igreja ser igreja, uma igreja firmada em amor, que só os relacionamentos sadios promovem. Por isso que a gente tem que promover na igreja, irmãos, relacionamentos sadios dos irmãos uns com os outros, vivendo em comunhão, vivendo em unidade, nós aprendermos a ajudarmos uns aos outros, fazermos coisas juntos, fazermos a obra de Deus juntos. Eu tenho um irmão muito querido de Aliança, todos os meus irmãos de Aliança são queridos, mas esse chama-se Donald Stoll. O Donald veio como missionário para o Brasil no ano que eu me converti, 1975. E por aquelas diretrizes de Deus, ele acabou na nossa igreja lá. Ele veio para uma missão e ficou procurando onde ele ia congregar em Porto Alegre para ajudar, para colaborar, e foi ficando conosco ali. No início daquela renovação borbulhante, ainda na igreja metodista, onde a gente se reunia, depois fomos para o nosso próprio lugar. Mas o Donald, ele não queria só estar ali, ele estava ali fomentando comunhão, e ele não queria só participar dos cultos, ele queria, né, que a gente fosse na casa dele. Enquanto eu não concordei em ir uma vez por semana na casa dele para ensinar os cânticos, para tocar com ele, porque nós dois tocávamos no culto, ele não descansou. E ali, irmãos, naquela comunhão, né, de um cara que não falava inglês, de um jovem que não falava português, eu tinha 17 anos, 16 anos, quando nós começamos, 16 anos, nasceu alguma coisa que ele não conseguia entender, era um amor verdadeiro, genuíno, que ele tinha por mim e eu tenho por ele, que ele tinha naquela época, eu também tinha. Nasceu um amor pela vida daquele irmão, da sua casa, dos seus filhinhos, que persiste até hoje da mesma forma, na mesma intensidade. E todo ano eu pego um avião e vou lá, seja lá quanto for a passagem, na casa dele, ficar uma semana em comunhão, conversando, amando, abençoando, ministrando a graça e o amor de Deus na vida dele e da esposa, já com 10 anos a mais que eu, mas a gente vive isso a vida inteira. E o que isso gerou? Isso gerou frutos de bênção na minha vida. Aquela comunhão com aquele irmão foi o que me colocou como um adorador, porque foi com ele que eu comecei a compor os meus primeiros cânticos, que a gente compunha o cântico juntos lá na casa dele, e ensinava, e os cânticos que a gente compunha era assim, abria a Bíblia, ele perguntava, ok, Deus está nos falando hoje? Daí ele dizia, Deus falou muito comigo, o Salmo 67. A gente abria o Salmo, no fim da tarde tinha uma música do Salmo 67. Deus me falou no Salmo 24, vamos lá. E um compunha um pedaço, outro compunha outro, e a gente ia cantando, cantando. No fim de um ano, a gente tinha mais de 20 músicas, irmãos. E tudo isso, Deus estava preparando para o que Ele queria fazer na nossa vida, e na vida de louvor e adoração, o plano de Deus é sempre maior. A comunhão do corpo sempre vai gerar bênção, vai gerar vida, vai gerar edificação, vai gerar construção, vai gerar ministérios, vai gerar coisas sobrenaturais. Quando eu completei 18 anos, esse missionário foi para os Estados Unidos, em 1977, e ele foi para os Estados Unidos, irmãos, e chegando lá, ele sem querer descobriu um amigo da escola dele, que agora tinha um estúdio de gravação de boa qualidade, e ele falou sobre as nossas músicas no Brasil, que ele gostaria de gravar e de fazer um disco.
né, com as músicas da palavra de Deus. E esse amigo disse: não, pode vir, eu ajudo vocês a fazer. Ele foi lá na missão que ele participava, dizia: olha, para eu fazer esse disco eu tenho que trazer o meu amigo lá, que toca e canta comigo da igreja. Podemos conseguir uma passagem para ele? Ah, podemos. E me mandou, irmãos, tudo. Abriu as portas, e eu sem querer, quando eu acordei, eu estava dentro do voo da Panam, indo para Nova York. E chegando em Nova York de uma maneira milagrosa, sobrenatural, tem um monte de milagre aí, porque tinha que pagar depósito compulsório, que era uma taxa que a gente pagava para o governo para sair, de $1.000, depois $2.000, e tudo isso eu tinha que pagar, não tinha dinheiro nenhum. Deus foi abrindo as portas. Quando a gente acordou, irmãos, o disco estava gravado. Tinha um disco gravado, e nós ali produzindo, ensaiando, ficamos 2 meses ensaiando, e conseguimos uns músicos americanos que nos ajudaram, e fomos tudo para o estúdio, e saiu o dito disco, irmãos. Celebraremos com júbilo, está lá no Spotify, Celebraremos com Júbilo, Dom e Asaf. Você vai ouvir nossa primeira gravação, que foi, irmãos, o primeiro disco de cântico congregacional do Brasil. É o disco que marca esse louvor congregacional. Antes disso só tinha hinos. E nós começamos os discos de louvor congregacional, de cânticos que Deus dava nas igrejas, de cânticos que Deus dava para o Joãozinho, para Socorro Teles aqui, né, pertinho, né, e para outras comunidades, de tudo quanto é canto do Brasil, que nós começamos a fomentar, visitar, abençoar os irmãos, com o Bené Gomes em Goiânia, glória ao Senhor Jesus, a Ludmila Ferber no Rio de Janeiro, Kleber Lucas, Fernandinho, Daniel de Souza, todos esses irmãos, eles começaram o seu ministério, porque lá atrás, comunhão entre Dom e Asaf, que gerou cânticos, depois gerou gravação, gerou um estilo de música, gerou cânticos da palavra de Deus. Daí surgiu o Daniel de Souza com a mesma ênfase, e outros irmãos que foram gravando e cantando e ministrando, e foram gravando e se inspirando e ouvindo e tudo aquilo, e nós fomos essa influência para a vida da igreja. Onde nasceu isso, irmãos? Na igreja, na comunhão. Pessoas que se amam, que querem trabalhar juntos, que querem construir juntos, que querem edificar juntos, que têm amor ardente, que vão ver as falhas uns dos outros. O Donald via todas as minhas falhas, irmãos, mas nenhuma delas atrapalhou a minha comunhão, e eu vi as falhas dele também, mas nada disso separou a nossa comunhão, e nós permanecemos ali na igreja em Porto Alegre, honrando a igreja e vivendo essa vida de comunhão e amor junto com a igreja. Isso eu fui desenvolvendo com os 2 pastores, depois eu vou falar sobre os pastores, né? Mas eles me ajudaram a ter essa visão de honra. Irmãos, uma das coisas que a comunhão requer é honra. Honra uns aos outros, não só aos grandes pastores, aos grandes líderes. É fácil a gente honrar, né, o nosso pastorzão, mas nós temos que aprender a honrar uns aos outros. A igreja é um lugar onde nós aprendemos a honrar uns aos outros. Amai-vos, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu amo esse texto, irmão, porque esse texto é o que coloca quem verdadeiramente os nossos irmãos são. Nós não podemos nos dar o luxo de romper, de tratar mal, de não perdoar, de não abençoar, de não ministrar, de não socorrer, de não ofertar a ninguém. Pelo contrário, nós precisamos honrar uns aos outros. Precisamos ter nossas mãos estendidas para honrar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a crescer, glória ao Senhor Jesus, para fortalecer o ministério de outros irmãos, ajudá-los a prosperar, a ir adiante. Eu lembro alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, num encontro chamado Louvor Profético, no primeiro Louvor Profético, um encontro que acontecia todo ano no Rio de Janeiro. E ali eu conheci um jovem, através de um irmão chamado Cláudio Claro, que eu também colaborei com o ministério dele. Ele me apresentou um moço, chamado Moisés Malafaia, um moço de óculos, magrinho, né? Naquela época ainda estava magrinho, por incrível que pareça, né? Depois ele ficou fortão, o Moisés. E que joia de irmão, ministrando. Ele se tornou no ano seguinte líder do louvor lá
do Ministério Projeto Vida Nova de Irajado, pastor Ezequiel. E um dia ele me ligou e disse: Azaf, nós queremos gravar um disco, mas nós separamos umas músicas tuas para pôr no disco também. Será que eu posso gravar? Eu disse: claro que pode, meu amado. 3 músicas minhas, né, estavam naquelas produções ali. Mas eu mal conhecia aquele jovem. Daí eu convidei ele para ir num congresso, e ali nasceu um amor, uma aliança entre nós, que foi quem nos apresentou para o André e para a Nelly. Foi esse irmão que me levou lá em Taubaté pela primeira vez. Mas ali nasceu, irmãos, por quê? Porque eu decidi servir em honra. Ele sempre me ligava para pedir uma coisa a mais. Antes era uma música, depois se tornou 2, depois 3. Ia ficando. Daí ele pediu se eu podia cantar junto. Eu disse: eu vou indo. Não, isso é preferir em honra outros irmãos. É você dar tudo que você tem. Daí me ligou o pastor dele, disse se eu podia dar os direitos autorais para a igreja. Dou o direito autoral para a igreja, não precisa pagar nada, a gente entrega. Nós queremos que vocês prosperem, que esse ministério nasça, cresça e prospere, vá além, vá em frente, aleluia. Isso é você preferir em honra outros irmãos, é você ver pessoas crescendo e você ajudar essas pessoas crescendo com tudo que você tem. Isso é preferir em honra uns aos outros. Isso, irmãos, só tem um lugar que valoriza isso. Lá no Congresso ninguém valoriza isso. Preferir em honra um outro deputado, preferir em honra um outro presidente, preferir em honra uma outra pessoa. Não, isso não existe no mundo. Preferir em honra o cara no trânsito. Não, isso só existe aqui na igreja. É o único lugar que a gente pode falar de amor, comunhão e honra, é na igreja. Isso deve se estender a todos os nossos relacionamentos. Quando a gente falar sobre família, família é um lugar de preferir em honra. Ministério, não existe ministério que prospere se você não aprender a preferir os seus irmãos em honra. Não existe nem ministério pastoral se um pastor não aprende a honrar as suas ovelhas, fazer as suas ovelhas crescer, desenvolver, prosperar, serem grandes. Isso eu tive que passar muitas vezes na minha vida, irmãos. Ver os meus discípulos serem maiores do que eu, crescerem mais que eu. Mas eu sempre tive a consciência absolutamente feliz de ter sido um apoio para que cada um deles crescesse, para que cada um desenvolvesse. A grande maioria deles, as primeiras gravações fui eu que fiz, fui eu que ajudei, fui eu que realizei. Daniel de Souza, Kleber Lucas, Ludmila Ferber, Bené Gomes, Alda Célia, todos esses irmãos, as primeiras gravações foram feitas no nosso estúdio, com a nossa ajuda, com o nosso expertise, com a maneira de ser, de fazer, e inúmeros outros, Davi Silva, todos esses irmãos frequentaram nossa casa, gravando, produzindo. Socorro Teles aqui, da Paraíba, de Campina Grande, minha querida amiga, e outros irmãos daqui dessa região que iam para a comunidade batista do Bará, lá de Natal. Eles foram, a igreja toda, saíram de Natal para Porto Alegre para gravar, e eles disseram, daí eu perguntei para eles, mas não tem um estúdio mais perto? Vai lá para Recife, está cheio de estúdio em Recife. Eles disseram, não, nós queremos gravar com você, nós viemos aqui porque aqui tem você, pelo que você já fez na vida de outros irmãos, e assim a gente ajudou esses irmãos, pela a vida toda, e muitos deles cresceram, muitos deles, né, explodiram. Eu lembro o primeiro disco que eu gravei para o Ministério Koinonia de Louvor, que tem: ao único que é digno de receber. Se você olha lá, né, você vai ver produzido por Azaf, Lígia, Rosana Borba. Que nós que carregamos aquele disco firme, levamos todo o estúdio de Porto Alegre para Goiânia, ficamos lá morando numa casa, colchões num quarto, gravando ali, se esforçando e finalizando tudo aquilo e começando o Ministério Koinonia. Que bênção. Mas isso começou, sabe onde, irmãos? Lá na igreja, lá no Dom e no Azaf, lá naquela comunhão, lá naquela construção, quando uma aliança se formou. Tem muita gente que fica na igreja a vida inteira, nunca forma uma aliança com ninguém, não sabe quem é o seu amigão, a pessoa que ele ama, a pessoa que ele confia, a pessoa que ele pode entregar tudo.
Esse amigo Donald, irmãos, olha, se ele viesse na minha casa e disse, eu quero a tua casa, eu disse, está aqui a chave, a escritura está aqui também. Pô, eu sei que o que você vai fazer vai ser bom. De tanta confiança, porque esse cara me carregou nas costas, me amou, me honrou, me ofertou a vida inteira, todos os meus projetos. O Donald estava presente financeiramente, todos. Inclusive na pandemia, ele e a esposa estavam lá, nos abençoando, nos ajudando, fazendo, prosperando. Agora, no livro novo, eu queria traduzir esse livro para o inglês, ele assumiu toda a assinatura. Quando terminou toda a tradução, quando terminou ele e a filha, tradução, correção, num excelente inglês, ainda mandam uma oferta para ajudar a prensar o livro em inglês. Sabe por quê, irmãos? Honra, preferindo em honra. Ele não construiu um grande ministério de adoração na vida dele, mas ele ajudou alguém a crescer. Preferiu aquele menino em honra, fez aquele menino crescer. Ajudou aquele menino a ser um homem, ser um ministro de Deus. Ajudou depois ele ser esposo com o exemplo. Ajudou nos nossos projetos. Ajudou na compra das nossas casas. Por exemplo, quando trocávamos de apartamento, sempre tinha oferta desse irmão. Depois, quando o ministério cresceu, todos os projetos, projeto de construção do estúdio, estava lá a oferta daquele irmão. Depois os projetos árabes pelo mundo afora, todo ano aquela igreja estava lá junto conosco. Sabe o que é isso, irmãos? Preferindo em honra, ajudando pessoas a crescer. A aliança com a igreja é quando você decide que você está aqui para preferir em honra e em amor, e está aqui também para servir. Segundo ponto, irmãos, a aliança com a igreja é uma aliança de serviço. Eu falei aqui do nosso serviço, nosso ministério, servindo outros irmãos. E esse serviço, né, Rosana, foi abrindo a nossa casa, recebendo irmãos. E a gente recebia um irmão que ia gravar. Daí ele disse, olha, eu vou trazer o Beck junto. Daí chegava o irmão com mais 5. Antes ele ia sozinho. Daí ele chegava com mais 5. Daí ele disse, olha, mas nós vamos ter um grande coral que nós já preparamos lá no Rio de Janeiro. Esse é o Cláudio Claro, viu? Daí nós preparamos mais 15 que vão chegar depois da manhã. E a gente tinha que conseguir mais 15 a hospedagem. Daí no meio daqueles 15 vinha uma irmã com o pé quebrado que veio só para ver o projeto. Eu disse, mas a irmã com o pé quebrado veio só para ver. Não, é que eu sou a cobertura espiritual, eu fico atrás orando. Eu disse, aleluia, irmã, fica atrás orando. Glória ao Senhor Jesus. Né? E a gente precisa, né? Mas nós estamos ali não para ser servido. Serviço não é uma coisa que você escolhe qual é o melhor serviço. Eu quero fazer aquilo que tem visibilidade. Eu quero fazer aquilo que todos reconheçam. Serviço não é isso, irmãos. Serviço é quando você é o pau para toda obra. Quando você faz o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. E é você que tem que fazer aquilo mesmo. Eu lembro uma vez, irmãos, desculpa contar uma experiência própria, mas essa foi muito marcante na minha vida, porque eu não tenho o costume de fazer o que eu fiz naquele dia. Eu estava no 5º congresso que a gente fazia no Oriente Médio, que estava sendo feito em Amman, na Jordânia. E sempre foram congressos muito expressivos para a igreja no Oriente Médio. Congressos de adoração, que a gente fez 15 congressos. Esse era o 5º congresso na Jordânia. E eu estava ali, e na sexta-feira, já era o 3º dia de evento, começou um burburinho na comissão organizadora, de que era a sexta-feira, feriado muçulmano, que é o sábado dos muçulmanos, ou o domingo dos muçulmanos, né? Mas era como se fosse o domingo para os muçulmanos, é a sexta-feira, onde eles vão na mesquita, onde eles oram, e é feriado, não pode trabalhar. Eles fazem o dia de jejum toda sexta-feira. E sumiu todo mundo, porque aquele era um lugar público, e quem limpava era muçulmano. E o banheiro ao meio-dia já estava em estado de calamidade pública. E os irmãos estavam vendo, nós não podemos deixar os banheiros assim.
né? Que era no fim do salão de reunião, e o cheiro já estava entrando para dentro, aquela imundície. Muito parecido com os banheiros brasileiros. Não de vocês. Mas em grande parte dos lugares do nosso país ainda, os papais e a mamãe não ensinam bem os seus filhinhos. É ou não é, irmãos? E até mesmo as filhinhas. Viu? Daí, irmãos, quando eu cheguei, eles me contaram o problema, disseram que não tinha ninguém no prédio que podia fazer aquilo. Na mesma hora, irmãos, o Espírito Santo disse: você que vai limpar. Eu era o presidente do comitê, era o financiador do congresso, era a pessoa que reunia todo mundo, que visitava os países, que trazia as pessoas. E assim, seria a última coisa que eu esperava fazer naquele congresso. E eu era o líder de louvor, era um dos preletores, era um dos pregadores, né, de todos os dias, estava ali ministrando. Mas o Espírito Santo disse: você vai limpar o banheiro. Daí eu dispensei todo mundo para o almoço, para a hora do almoço, e disse: não se preocupem, que Deus vai prover. Quando eles voltaram do almoço, o banheiro dos moços e das moças estavam totalmente limpos. Eu peguei um balde, sabão, panos, vassouras, varri, limpei todos os banheiros, todos os vasos, recolhi todos os papéis, tudo. E não fiz isso, irmãos, para dar testemunho para vocês aqui. Naquele dia, eu fiz isso para servir aqueles irmãos, porque vi que aquilo seria uma maneira de servir, viu? E eu não falei para ninguém que eu tinha feito isso. Depois todo mundo ficou pensando: quem que tinha feito isso? Eles desconfiam que fui eu, viu, irmãos? E tem gente que quando falam sobre mim, contam essa história lá. Lá, eu sou conhecido como a pessoa que compôs a música Jesus, Jesus, que canta em tudo quanto é canto do Oriente Médio. Mas para aqueles irmãos ali, eu sou o cara que limpou o banheiro. Viu? E a gente tem que aprender a fazer essas coisas, irmãos. O servo, a palavra nos fala em Gálatas 5,14, antes, sede servos uns dos outros. Sabe por que a gente quer servir uns aos outros? Pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é igreja. Um lugar de serviço. Um lugar de serviço, mesmo que isso seja um lugar muitas vezes de sacrifício. Quando Jesus foi conversar com Pedro, em João 21:17, Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo que a maior expressão de amor que Pedro poderia ter para com ele, Jesus, era apacentar. Apacenta quer dizer cuida, se importa, edifica, discipula, busca, corrige, alimenta e constrói. Isso é apacentar. Isso é o que Deus quer que nós façamos com cada vida, irmãos. Mesmo que isso seja muitas vezes para nós sacrificial. Aleluia. Porque Paulo fala em Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro. Ser ministro hoje parece algo muito legal. Todo mundo quer ser ministro, líder de louvor, pastor. Mas, meus amados, ministro, pastor, é alguém que tem que fazer este trabalho na igreja. Tem que se envolver com pessoas. Tem que servir pessoas. Tem que servir a igreja. Tem que servir o corpo de Cristo. Porque isso é o que Deus espera de cada um de nós. Todo o resto que nós possamos fazer, meus amados, é pequeno perto disso que Jesus fala para Pedro: você vai cuidar dos meus rebanhos, vai cuidar das minhas ovelhas.
Isso a gente tem que ter no nosso coração, de estarmos envolvidos nisso, mesmo que isso seja sacrificial. Glória a Deus. Por isso a aliança com a igreja tem que ter entrega. Amém, irmãos? Tem que ter entrega. Entrega da vida inteiramente. Esse ministério, meus amados, todos esses anos, de eu saindo, viajando, ministrando nas igrejas, teve que ter entrega. Entrega da minha esposa, entrega dos filhos. Teve que ter entrega da minha própria vida. Não é uma coisa simples. Ser um ministro do Senhor, e ainda mais itinerante, cada fim de semana num lugar diferente do mundo. Hoje eu estou aqui, semana que vem em Curitiba, no outro fim de semana no Canadá, e depois Estados Unidos, e por aí afora, e vai a vida, vai a agenda onde as portas se abrem, vai no sertão, vai na Amazônia, vai no sul, em tudo quanto é canto, na praia, na montanha, não importa. Nas mais diferentes demandas, com os mais diferentes públicos, com as mais diferentes igrejas e contextos da igreja do Senhor. Mas em todos eles, Deus me leva para servir. Para servir. Porque como no livro de Atos fala, com o Senhor Jesus nós aprendemos que é muito melhor dar do que receber. Igreja é um lugar de dar, irmãos. De dar. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Essa é a aliança com a igreja. E eu vou parar por aqui porque a outra também. Vou ter que fazer 2 seminários desses, irmãos. Porque eu vou me empolgando, já passou 1 hora. Glória ao Senhor Jesus. Tenha uma aliança com a igreja. Vamos orar. Senhor, queremos te pedir, Senhor, que cada um dos nossos irmãos aqui reunidos tenham essa aliança com a tua igreja. Uma aliança de vida, de bênção, de vínculo, de honra, de amor, de serviço. Que nós não estejamos aqui, Senhor, para um entretenimento gospel, nem religioso, nem para fazer parte de um clube com ênfase religiosa. Nós estamos aqui, cada um de nós, para dar o melhor, para dar a nossa vida, dar o coração, ser a mão estendida, uma mão de amor, de perdão, para servirmos uns aos outros em amor, com sacrifício, para darmos o melhor de nós, Senhor, de tudo que temos, de tudo que somos, para servir o teu reino, porque foi assim, Senhor, que os teus discípulos fizeram, desde a igreja primitiva, Senhor, e quem teve relevância no reino de Deus foram pessoas que se entregaram para servir, que se entregaram para abençoar, Senhor, para abençoar a tua igreja, para ministrar o teu amor e a tua graça, para a honra e glória do teu nome. Eu abençoo os meus irmãos. Amém, Senhor. Senhor, continuamos a pedir por cada um de nós, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos aqueles que guardam a tua igreja, Senhor. Senhor, livra os nossos lábios de macular o corpo de Cristo, Senhor. Que possamos, tanto na igreja local, Senhor, ser aqueles que constroem, que agregam, que cuidam, que se oferecem, Senhor, para cobrir as brechas, Senhor, alcançar os perdidos e alcançar os necessitados mesmo dentro da igreja local, Senhor. Senhor, que sejamos aqueles que abençoam o corpo, promovem a edificação do corpo. E não só na igreja local, Senhor. Sejamos aqueles, Pai, que abençoem e não promovem o que macula a igreja. Senhor, temos visto tanta coisa na internet, Senhor. Tanta coisa indevida, Senhor. Ó Pai, queremos ser aqueles que intercedem, que pedem misericórdia, que pedem que tua igreja ganhe esse mundo, Senhor. E que mais e mais, cada um dos seus membros do corpo de Cristo, viva em santidade, Senhor. E livra-nos, Senhor, de ser aqueles que maculam e destroem.
Queremos te servir, Senhor, vendo a igreja, corpo de Cristo na terra, como a tua noiva, e vê-la como tu vês, Senhor. Que os nossos braços, os nossos pés, as nossas mãos, Senhor, os nossos lábios, sejam para construir e apacentar, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a tua amada igreja. Em nome de Jesus.